Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui Rogério Santos e mais um Papo Cabeça e hoje um convidado super especial, o nosso querido Higino, Aguinaldo Higino, para que todo mundo conhece ele como Higino, um grande trabalhador da assistência social. Quantos anos, Higino? Mais de 30 anos? 34 anos já. 34 anos trabalhando na assistência social do município de Santos, servidor público municipal, pastor também, tem um trabalho bonito também que a gente vai falar em breve. E o Higino cuida há quantos anos do Salão Autoestima? Para quem não sabe, só para esclarecer, o Salão Autoestima é um projeto que existe há mais de 20 anos aqui na Manor Bueno. General Câmara. General Câmara, é verdade. General Câmara. Que visa levar conhecimento na questão de cabeleireiro e manicure também, né? Toda na área toda a parte estética, né? Da beleza, isso. Para as populações vulneráveis e marginalizadas do centro de Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. Gratidão pela presença. Obrigado. E aí, como é que é isso aí? Trabalha tantos anos no Salão Autoestima, como é que está isso aí, gente? Então, boa tarde, pessoal. Obrigado, Pode Rogério. falar olhando para mim. Obrigado, Rogério, pelo convite, para estar divulgando esse trabalho do Autoestima. E eu fico muito feliz porque foi um projeto, é um projeto que deu certo, já está 35 anos na prefeitura já, passou por vários governos, né? E o trabalho é um trabalho lindo, né? Que tem qualificado muita gente na área da beleza. Começou ali na área do cais. Eu estava um dia cortando o cabelo, que eu sou da Guarda Municipal também, sou da Guarda Civil Municipal. Tinha sofrido um acidente, já era cabeleireiro. E aí, na época, o Delbel, que era comandante, me chamou e falou assim, vamos fazer um projeto? Eu falei, vamos, o que tem que fazer? Nós vamos atender as meninas vulneráveis do cais, nós vamos tentar ajudar essas meninas, né, para que elas possam, né, sair dessa vulnerabilidade e ter uma condição melhor. O que a gente tem que fazer? Criar salão. E como é que vai criar o salão? Tem material? Não. Aí eu falei, eu tenho uma cadeira em casa de cabeleireiro, e aí o Delbel falou, eu tenho um espelho. Caramba, nós começamos. Grande Delbel, foi o belo de um comandante da Guarda. Comandante da Guarda. Ele me ajudou muito no começo, ele falou, vamos começar? Eu falei, vamos. Fizemos ficha de inscrição, que estava volta no quarteirão, né? Quando eu saía no DO, dava volta no quarteirão. Mas isso você ainda estava na Guarda Municipal? Na Guarda Municipal, trabalhava de manhã e à tarde e à noite dava aula. À tarde e à noite dava aula. E aí deu certo o projeto, nós conseguimos qualificar muita gente na época, tanto é que algumas pessoas depois disso que fizeram curso com a gente, hoje continuaram com a gente, fizeram faculdade na área de cosmética, né? Então bem hoje que as pessoas conseguiram se qualificar na área da beleza. E foi um trabalho que deu certo, porque em 1996 já conseguimos receber o primeiro prêmio do Criança Esperança, como atendia adolescentes também o projeto, nós recebemos um prêmio muito grande, conseguimos equipar o salão com tudo que é de bom e do melhor, que salão do Gonzaga não tinha o que a gente tinha no salão. E foi muito legal, cara. Muito legal. Então deixa eu ver se eu entendi. Começou ali com uma cadeira e um espelho na rua, ali no centro da cidade. Lá na casa do trem. Lá no mercado municipal? Não, na casa do trem. Lá na casa do trem. Na Tiro 11. Na Tiro 11. Isso, ali na Tiro 11. Começou com uma cadeira. Porque tinha um posto da Guarda há uns 20 e poucos anos lá, 30, né? Também tinha, também. Não no mercado, é lá no Tiro 11. Na Tiro 11, na cidade. Eu lembro. Que ali funcionava a casa do trem bélico, né? Sim, a casa do trem bélico. E ali tinha um espaço, nós usamos um espaço, funcionava o SECOM, não sei se tu lembra dessa época. Funcionava o SECOM, e em cima era o Salão Autoestima. Quem está nos assistindo aqui da velha guarda vai lembrar de tudo isso, e tem a ver com o nosso tempo de assistência, né? Que é bom nem falar quantos anos, né? Porque olha, faz tempo, né, Higino? Faz tempo, e o trabalho ajudou muita gente, né? Ajudou muita gente a se qualificar, né? A se estruturar, as pessoas ficaram... Isso, como é que foi isso? Tocou no teu coração? Porque você era servidor público, poderia ter sido, após o acidente, readaptado, ficado atrás de uma mesinha, ficado sossegado até se aposentar. Isso. Mas você quis fazer a diferença, porque o Higino faz a diferença na cidade de Santos. E como é que é isso? O que disparou para você fazer isso? Porque já tinha isso, eu já tinha esse projeto, né, de ajudar as pessoas, de asilo, de cortar cabelo, eu já tinha esse projeto, né?
E o pessoal gostava muito, né? E como eu sempre fui muito alegre, agora todo o pessoal, então vamos colocar autoestima, tu tem autoestima alta, não sei o quê, vamos para autoestima. E aí eu vi que o negócio deu certo e que a gente começou a atender, continua São Vicente de Paula, asilos, creches, praça, abrigos, a gente começou a cortar cabelo em tudo que é lugar. Então, as pessoas gostaram, as pessoas se sentiam bem, os alunos, de cortar cabelo dos outros, que é muito gostoso isso. Você transmitir amor, você colocar a mão na cabeça das pessoas, você conversar, né? Ajudar as pessoas a ficar melhor, né? Naquele momento ou depois que seja, mas ela se sentia muito bem. E isso deixava a gente também muito bem, né? Trabalhar, então assim, você inicialmente começou com as profissionais do sexo ali do centro da cidade. As meninas em risco de vulnerabilidade, isso. Isso. E depois é que com o prêmio do Criança Esperança, vocês se constituíram onde fica até hoje na General Câmara. Não, a gente continuamos lá na Tiro 11, depois nós fomos para a General Câmara, ficamos 20 anos na General Câmara, depois de lá nós fomos agora onde nós estamos atualmente, que é no mercado, do lado do Bom Prato. Vocês estão ali na Vila Criativa? Ali na Vila Criativa da Beleza, que funciona bem do lado das barquinhas agora. Sei, vocês estão lá agora. Eu pensei que estavam na General Câmara. Não, nós saímos de lá, da General Câmara, bem antes, na época da Covid, né, que nós saímos, 2019. E atende a população em situação de rua também, né? Que atende a população do mercado, em situação de rua, as pessoas que são encaminhadas pelos CRAs, né? Os CRAs que encaminham para a gente as pessoas para estar fazendo o curso, que é muito legal isso. Não, mas se a pessoa precisar cortar o cabelo também. A população em geral, tanto a população dali da redondeza do mercado, em situação de rua, encaminhada pelos abrigos, encaminhadas pelo CRAs, elas são atendidas. Porque a gente tem uma polêmica aqui na cidade relacionada à população em situação de rua, de ter uma postura de algumas pessoas, alguns grupos e indivíduos, uma postura de que de repente não tem que ter nenhum tipo de atendimento, de acolhimento dessas pessoas na rua, né? Em situação de rua. Mas, na verdade, trabalhar a autoestima delas é fundamental, né, Gino? Muito fundamental, mano. É incrível as pessoas, quando a gente tira uma foto do antes e do depois, né? E no bate-papo dentro da sala de aula, as pessoas saem de lá transformadas, né? Entrou cabisbaixo, sai com um sorriso, né? Querendo voltar, querendo fazer outras coisas. Tem unha, corta cabelo, tem unha, tem manicure, tem pedicure. Elas começam a querer ter outros atendimentos porque se sentiram muito bem. E aqui para nós, né? A autoestima, o pessoal do salão, eles são muito... eu sei, tem uma autoestima, uma energia ali que... Isso. Aquilo é a tua cara, né? Porque o Higino, ele tem uma autoestima, uma energia, um compromisso que é assim, um exemplo para a sociedade santista. Quem o conhece fica marcado assim, tem ele muito no coração pelo exemplo que você dá diariamente. E a intenção nossa, né, Rogério, é sempre ajudar, né? Eu entendo que quanto mais você semeia o bem, quanto mais você ajuda, né, o próximo, o ser humano, e esse projeto do autoestima, ele veio para isso mesmo, ele veio não só qualificar pessoas que realmente, hoje, na cidade, existe vários cabeleireiros, manicures e pedicures, que foram qualificados no salão. Hoje tem vários salões na cidade, tanto é que eu vou estar fazendo esse levantamento, quem sabe lá na frente eu te passo, né, quantas pessoas hoje estão trabalhando na cidade de Santos. Tem pessoas na Espanha trabalhando como cabeleireiro que saíram da autoestima, tem pessoas em Manaus que hoje são professores lá, que é a INAID, que foram para lá, então dando aula. Então foi um projeto que deu certo, tanto qualificou, né? E o legal nosso do autoestima, que a gente qualificava os alunos se tornavam instrutores, né? Para ajudar outras pessoas também a se capacitar. Então, na verdade, é todo um trabalho comunitário de formação, não só do ponto de vista da capacitação profissional, da expertise de cortar o cabelo, da manicure, enfim, da estética, mas sim de tocar a alma humana, de criar cidadania, de dar oportunidade de cidadania para as pessoas, né? Isso, que as pessoas chegam lá e elas não entendem de nada. Quando elas começam a mexer no cabelo, que é a questão da manicure, hoje nós temos cabeleireiro, nós temos barbearia, nós temos manicure e pedicure, alongamento de unha, nós temos maquiagem, design em sobrancelha, né? Temos tranças,
Então o salão hoje tem um espaço... E tem um programinha para careca também ou não? Não, para careca não tem. Para careca eu também estou... Não, ainda... Então, mas isso aí, quem sabe lá na frente a gente vai começar a... fazer implante. Nós temos um trabalho de doação de mechas de cabelo para o Hospital do Câncer. Nós temos lá agora quase 2.000 mechas para fazer essa doação. Caramba! Então é muita coisa que o projeto o Autoestima hoje, ele cuida de muita gente da cidade, aquela pessoa dali da redondeza do mercado, né, as pessoas que vêm da Zona Noroeste, a Ponta da Praia, as pessoas que conhecem o salão, na segunda-feira, quando abre a agenda, quando dá 10 horas já está tudo esgotado. Que a gente faz o agendamento da semana, aí quando dá 10 horas está tudo agendado e o pessoal volta, né? Quanto mais são atendidos, tem pessoas lá que já marca cabelo, depois marca unha, depois já marca design de sobrancelha. Não, já faz assim, sai daquele jeito. O kit completo, Beleza, então o pessoal isso tem animado até os alunos, né? Nós temos um trabalho muito legal, quando na época a gente saía para as praças, a gente saía para as ruas, fazia o trabalho de corte de cabelo, e nas escolas, e isso animava os alunos muito, para que eles pudessem ajudar o próximo. Hoje nós temos tudo lá dentro, hoje, né? Então nós estamos trazendo esse pessoal dos abrigos, das creches, se for o caso, a gente traz esse pessoal para dentro do salão, para que eles possam cortar cabelo e aproveitar o espaço. Tu acha então que essa população em vulnerabilidade social, principalmente em situação de rua, eles têm a capacidade e a dimensão de mudar a própria vida através de cursos, através de incentivo e de apoio do Estado, no caso a assistência social? Tem, nós temos o projeto Autoestima, nós temos projetos maravilhosos na área da assistência, né? Então, esse projeto, um desses projetos que é o Autoestima, tem qualificado pessoas que vêm do CREAS, né? Vêm com questão da justiça, e foram capacitados e hoje estão professores, né? Hoje tem seu salão. Saíram daquela situação de vulnerabilidade. Né? Nós temos hoje pessoas que vieram desse jeito e hoje tem salão, foram professores e são professores, né? Que qualifica um, depois ele sai do seu salão, já vem outro, já qualifica, né? Para ajudar as pessoas e assim, um vai ajudando o outro, a equipe é muito boa nessa parte. Já chega, aí a gente começa a dar aula. Nós temos aula de biossegurança, que eles acabam falando sobre biossegurança. Nós falamos sobre imagem pessoal, sobre questão do SEBRAE. Nós estamos palestrantes do SEBRAE. Tem pessoas que falam de diversidade sexual, que é muito falado sobre isso, para as pessoas terem respeito pelo próximo. Importante. Diversidade sexual, analfabetismo funcional, violência contra a mulher. Então, é muita palestra envolvida para que as pessoas, mesmo que ela não pratique a questão da profissão, da qualificação profissional, ela sai de lá com um contexto melhor de cidadania. Isso. Sabendo o seu papel, seus direitos, seus deveres. Isso. E respeitando o próximo também. Também, que isso é legal, né? O respeito do próximo. A gente, todo momento a gente está sempre pregando isso, falando sobre isso, que as pessoas têm que respeitar. Que eu sempre falo que a gente não pode atingir ninguém. A questão é a diversidade, é você entender que qualquer tipo de ajuntamento, né, de conversa, sempre tem como objetivo estimular ideias, né? A ideia, quando você estimula a ideia, você está ajudando o próximo a crescer. Você cresce, é igual a doação de sangue, né? Você dá, daqui a pouco você recebe de volta. Então isso é muito legal, isso. Que bonito, cara. E você se sente realizado com isso, Gino? Muito. Depois de mais de quantos anos? 34 anos já, né? 34 anos fazendo isso. 34. E tem histórias. Nossa, imagino. Histórias de pessoas que o Salão Autoestima já ajudou muita gente na questão de pessoas com pediculose e que ninguém queria atender, que ninguém queria ajudar, porque ninguém quer tocar a mão numa situação dessa. Pediculose piolho. Piolhos, isso. Então, e as pessoas chegavam, tinha que fechar o salão, muitas vezes aconteceu a gente fazer isso, a gente fecha o salão, pede para os alunos ir para casa, às vezes, e final do curso já, né? E aí a gente faz esse trabalho de corte de cabelo, faz higienização para que a pessoa possa se cuidar. Geralmente em situação de rua. Isso, em situação de rua. E alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que cuidar, fazer com que as pessoas sejam atendidas para que ela possa se cuidar. Se você não cortar o cabelo, se você não raspar, não fizer uma higienização, ela não consegue se cuidar. Não consegue. E aí é muito legal, porque a pessoa fica satisfeita,
né, ficam gratas, né, se você colocar a mão, porque elas ficam assim, perplexas, porque assim, puxa, o cara colocou a mão, o cara me ajudou, e isso é legal, isso. As pessoas ficam... porque existe uma compreensão equivocada, sabe, pessoal, na sociedade brasileira como um todo, de que a população em situação de rua, viu, Diogo? A população em situação de rua, ela não tem que ter nenhum tipo de atendimento, ela não tem que ter nenhum tipo de apoio do Estado, de solidariedade, ela é tratada como uma coisa que dá nojo, escrota, nojenta, e que na verdade não é, porque assim, a política pública, ela precisa atender essas pessoas, né? O Estado tem que atender essas pessoas, e também, do ponto de vista da crença religiosa de cada um de nós, é aquilo que você falou, né? Jesus ensinou a ajudar o próximo. Isso, é isso aí. E ele deixa muito claro que o próximo é aquele que mais sofre. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa dosar essas duas coisas, as políticas públicas e a crença sem nenhum tipo de julgamento. Isso que é importante. A questão de essas pessoas que estão em situação de rua hoje, a maioria delas tiveram uma casa, tiveram carro, tiveram uma família, né? Eu tive casos aí de pessoas que moraram 9 anos nos Estados Unidos, que falam inglês fluentemente, estão em situação de rua, né? Advogados e várias pessoas com profissão e ficaram numa situação vulnerável, entrar em depressão, que é aquilo que a gente já conhece do dia a dia, que o mundo tem que estar evoluindo, as pessoas não acompanham, não renovam a mentalidade, e elas acabaram chegando no ponto, né, de sarjeta, mas que já vi muita gente, usuário de crack, pessoas que ninguém falava assim, esse cara não tem mais jeito. E hoje são palestrantes, hoje eles conseguem trabalhar, ter a sua vida com família. Então, eu tenho certeza que isso dá certo. Eu acho que o amor, né, o amor e você se dedicar ao próximo, e assim, não espere retorno, porque isso aí não tem retorno. Né? A gente não pode ser, a pessoa vai ser grata, às vezes não acontece de não, mas só de você ver a pessoa bem, você vai falar, a minha árvore foi boa, né, que isso que é legal, né? O que eu semeei, a semente foi legal, e o autoestima foi isso, a autoestima foi uma árvore que ela cresceu, né? Que ela cresceu. Eu acompanhei desde o iníciozinho. Então, e deu fruto, muito fruto. Eu tenho certeza. Eu fico feliz. Quantos alunos será que passaram lá ao longo desses 30 anos? Centenas, eu não sei, passou milhares, né? Já passou de milhares, né? Mais de 5.000 alunos aí, por aí, né? Que já alunos e alunas aprenderam muita coisa, trabalharam, mesmo que não trabalhou, mas já aprendeu muita coisa dentro do salão, de ajuda do próximo, de palestra, né? E as pessoas ali sempre unidas, querendo ajudar o próximo. Então isso aí sempre me deixou muito satisfeito, né? Minha autoestima sempre ficou alta, acho que é por causa disso, que sempre... O Gino tem uma autoestima lá em cima, né? Vocês podem ver que ele está muito bem arrumado, com uma camisa muito bonita, sempre bem arrumado, sempre... E ele leva isso, né? Leva isso para aquelas pessoas que ele atende, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E eu acho que é isso que faz a diferença na vida das pessoas, né, Gino? Faz. Muitas pessoas... A entrega, né? E essas pessoas, depois que elas passam pela autoestima, isso fica incorporado nela, essa coisa do ajuda do próximo, né? De querer ver a pessoa melhor. E elas acabam reproduzindo isso, né? Que isso que é bom. Ela acaba reproduzindo isso e elas começam... tem visto pessoas no nosso meio que saíram e hoje estão formando núcleos, ou seja, escola ajudando outras pessoas em outros lugares que pegam o mesmo modelo. Teve pessoas lá que foram me procurar para me montar a escola em outros lugares, para me ajudar a montar, e elas querem esse modelo, esse estilo, que esse estilo na realidade é aquilo que você falou, é uma coisa que veio de dentro mesmo, uma coisa que... Né, que brota da alma. Que brota da alma. Ele não veio só na questão... é um chamado, né? Isso. Ele não veio só na questão da qualificação, do dinheiro que ganha, que o cabeleireiro... Né, eu trabalhava na guarda, e eu trabalhava em salão no final de semana, dava aula, então eu trabalhei em vários lugares aqui nos salões na cidade, né, e ajudando o próximo, né, mas a questão não é só ganhar dinheiro. Eu acho que tem algo a mais, né? Que é a questão da alma, você entender que a coisa vem de dentro para fora, quando brota, de você querer ajudar o próximo. Então, quando você ajuda, você, na realidade, é beneficiado, que acaba aprendendo a profissão melhor e fica bem.
E aí, quantos anos falta para aposentar? Quanto tempo nós vamos ter o Higino aí ainda? Então, Rogério, eu tô... No Salão Autoestima. Não acredito vai aposentar não, né? Não, eu acho que o ano que vem eu estou pretendendo aí eu aposentar. também. O pessoal não estou querendo que eu aposente, o pessoal não, tem que ficar. Aí eu acho que eu acredito que eu vou aposentar, porque eu tenho a questão da missão para ajudar, né? Tem outro projeto aí para estar ajudando. Eu acho que você já fez a sua parte muito bem feito ao longo de mais de 30 anos. Merecidamente aposenta e dá continuidade, porque duvido que você vai parar de trabalhar em favor daqueles que precisam, né? Não, vou estar sempre ajudando, já deixei isso bem claro, pessoal, precisando, né? Hoje tem as pessoas que vão ficar no meu lugar, né? Que eu já preparei uma, já estou preparando outra, pessoas para estar continuando esse projeto, né? Pegando esse caminho, como é que começou, né? E sempre visando primeiro a questão do ser humano, né? É preciso qualificar, é preciso educar, mas a questão da humanidade, de amor, de ajuda, a coisa que vem de dentro, isso aí está sempre em primeiro lugar. O Autoestima sempre trabalhou essa parte. Eu né? sei. Sempre procurou. Eu sempre tive vocês como um exemplo. Né? A gente trabalhou junto, eu e o Higino, durante muitos anos. Eu como chefe do abrigo, ele cuidando do Salão Autoestima, e a gente trabalhava muito junto, e ele sempre um parceiro, um irmão ali, que é um cara que não existe hoje em dia, é difícil de achar, viu? E para quem não sabe, o Higino também é um pastor, né, evangélico, Isso. e faz um trabalho belíssimo nas Vidas Restauradas, é isso? Vidas Restauradas. Explica para nós aí o que é isso aí. Então, o projeto também Vidas Restauradas começou no mercado, com uma senhora chamada Dona Maria, e eu estava cortando o cabelo e o pessoal falou: Higino, a Dona Maria quer te conhecer, porque você corta o cabelo do pessoal aqui da missão, e ela quer te conhecer, porque o pessoal fala de você lá. E eu falei: mas ela tem que ir lá? Ela falou: ela quer te ver. Aí eu fui lá, conheci o projeto e comecei a ajudar. O projeto já existia? Já existia, aí eu comecei a ajudar ela na época, e aí depois eu assumi a vice-liderança lá na vice-presidência, depois ela faleceu, aí eu assumi a presidência, né, da missão, que hoje funciona ali no Lago Teresa Cristina 32, que é um projeto que também... Lá naquele prédio de esquina, é isso? Prédio de esquina. Aqui, embaixo ou em cima que funciona? Embaixo e em cima. Tudo, aquele prédio inteiro ali. Prédio inteiro, que ali foi Conselho Tutelar, foi projeto Meninas na época. Então, é um trabalho que é feito, né, interreligioso. Também a gente não fala de religião, assim, mas a gente não procura focar nessas coisas. Foca na ajuda do próximo, né? Encaminha para emprego, encaminha para curso. E qual é o público que você atende ali, Higino? Dependente químico, situação de rua, as pessoas que estão em situação de rua, pessoas que passam lá, às vezes precisam se alimentar, precisam de alguma coisa, a gente pede para entrar, para a gente conversar, né? E se precisar de abrigar, se for caso de abrigamento, a gente ajuda no abrigamento. Hoje a casa está cheia hoje, né? Nós estamos com 18 pessoas hoje, né? E a gente tem trabalho ali, porque é dia e noite, é abrigo, né? Trabalha como dia e noite. Ah, eu sei. Agora, noite. Qual é a capacidade de atendimento que você tem ali, Higino? É 18 pessoas no máximo, 16, 18 pessoas no máximo. A gente residindo temporariamente. Isso. E além do acolhimento dessas pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua, que são usuários de álcool e drogas, que outro tipo de trabalho você faz ali? Você faz algum tipo de atendimento, oficinas? O que você Tem um faz? pessoal que vai, a gente faz oficinas com o pessoal da faculdade, da Unifesp, fez um trabalho com a gente uma vez, a Unifesp. Nós temos um trabalho com o advogado que faz umas palestras de valorização do ser humano, né, da autoestima também. Nós temos um trabalho com o pessoal que a gente caminha para os cursos, que fazia curso na Codeso, né, curso no Salão Autoestima. Então, se a pessoa tiver disponibilidade, a gente caminha para vários lugares para emprego, principalmente para emprego. Para emprego a gente consegue encaminhar muito mais rápido, porque na área da construção civil o pessoal procura muito a gente. Ah, né? sim. Já tem os contatos todos. Já tem os contatos, o pessoal caminha. E tem tido um bom retorno dessas pessoas que você retira da rua, né? Porque você faz efetivamente um trabalho de atendimento à população em situação de rua, trabalho que é uma organização social relacionada, né, ligada ao Estado, mas é um trabalho privado. E vocês têm tido bom retorno? Retorno das pessoas, está falando disso? Quando você retira e faz todo um trabalho, encaminha para o trabalho,
Então, remunerado para o mercado de trabalho, perdão? Tem, Rogério, porque assim, só a gratidão de você ver. Nossa, eu tive uma pessoa aqui no mercado que ela deu um trabalho para a sociedade, ela não tinha mais recursos, porque ele era muito trabalhoso, porque ele gostava de crack, ele gostava de usar droga mesmo, ele falava, e deu um trabalho. Ele começou a mudar quando ele começou a ler. Deu um trabalho para ele sair, que eu falava para ele, você não tem escuta, você tem que precisar ouvir, mas aí eu falei, já que você não escuta, você tem que ler. Quando ele começou a ler livros, né, livros da Bíblia, ou livros particulares, aquela coisa toda, e ele começou a mudar. Porque ele começou a ver que aquilo que ele estava falando estava escrito. Estava escrito, né, já tinha uma história antiga, tudo, e ele começou a ler, e hoje ele tá morando em Minas, ele encontrou o pai dele, que ele fazia tempo que não via o pai dele, encontrou o pai dele, e ele tem a sua casa, um cara que era morador de rua, tá vendo? Eu fico pensando, tá melhor até do que eu, a posição, né? Mas eu agradeço porque ele está bem, porque ele está ajudando muita gente hoje, né? Ele está com o apartamento dele, está com a casa dele, está com o trabalho dele, está com o carro dele, está com a moto dele, e está ajudando um grupo de pessoas que estavam em uso de droga e que já saíram da droga porque ele tinha, né, conhecimento nessa área, como desenvolver para que as pessoas pudessem mudar, né? E está ajudando muita gente, né? Tem outro que estava lá na estação de rua, hoje é palestrante, né? Tem uma oratória maravilhosa, já viaja para tudo que é lugar. Então, quando você ajuda uma pessoa, é igual no autoestima, quando você ajuda uma, né? Quando você ajuda uma, você está ajudando outras pessoas, e aquela pessoa ela vai sendo agente multiplicador, né? Isso que a gente fica feliz por isso. Né? E como é que é a manutenção financeira da organização? Então, hoje nós temos uma ajuda das próprias pessoas hoje. As pessoas conseguem, porque assim, qual a intenção do trabalho nosso? É fazer com que elas valorizem o que elas ganham, que seja o benefício, que seja a aposentadoria dela, e ela tem uma ajuda de custo mínima lá, que ela pode guardar o resto, e ela tem uma ajuda de custo como se ela estivesse pagando um quartinho. Ah, legal. Só isso. Boa ideia. Agora, só isso, mas e todo mundo que sai, que passa por lá, eles entendem isso, que eu acho que isso que tem dado certo. Eles não voltam mais para a rua, dificilmente voltam para a rua. Eles vão para o quarto, mas para a rua eles não voltam mais. Sim. Porque eles entendem que eles têm que fazer a parte deles, e aí eu deixo sempre aberto. Se eles quiserem um dia vir tomar café, se quiser vir almoçar, se quiser vir jantar com a gente, sem problema nenhum. Tá, a missão fica aberta como se fosse parte de uma família que ele teve presente com a gente. Fantástico. Isso é legal, isso que o pessoal pergunta como é que as pessoas mudam. Elas mudam para nossas atitudes mesmo. A gente procura transmitir, né, o carinho, né, ir lá, abraço, né, dar mão, dar beijo no rosto, se for o caso. É o vínculo, né, Egino? Vínculo, a construção do vínculo. As pessoas não têm ideia, as pessoas, viu, Diogo, não têm ideia do quanto o vínculo é poderoso na relação com o outro. Seja nossa família menor, né, pai, mãe, filhos, amigos, local de trabalho e também essa população em vulnerabilidade. Eu, como assistente social, quando eu me vinculo com uma pessoa que eu atendo, aquilo fica para o resto da vida. Isso. Marca a mim e marca ela também. E isso é fantástico. O vínculo tem um poder fantástico. E tu sabe que eu sou uma pessoa que eu fico observando e eu fico aquela coisa igual a mulher grávida, né? Tu tá falando que vai nascer o filho, né? Teu filho vai nascer. Aí tu olha para a pessoa e tu fala, a pessoa ela vai melhorar, ela vai mudar. Aí não mudou, aí vai mudar. Eu estava falando com um psicólogo essa semana que trabalha com a gente, que ele faz essa parte no salão autoestima, quando precisa alguma pessoa de atendimento, ele conversa com a pessoa. Aí eu falei, puxa vida, né? Queria tanto ajudar essa pessoa. Ela falou, Gina, ela tem, a chave está com ela, viu? Não está contigo a chave. Quando ela virar a chave, aí ela vai melhorar. Sim. Mas agora, qual é a nossa parte? É aguçar na pessoa para que ela vire a chave, né? Quando ela virar a chave, aí as coisas na vida dela começam a mudar. Né? Que é isso que é legal. Quando você vê essa parte, e assim, quando você percebe que ela está mudando os comportamentos, as atitudes, aí você fica falando, agora vai dar certo, porque ela vai pegar gosto pela vida, né? Fantástico, gostoso, né? É gostoso viver, né? É gostoso você pegar gosto pela vida, e aí pelo verbo, né, Rogério? Pelo verbo, você começar a entender que o verbo
né? Ele tem esse O poder. verbo se fez carne, né? O verbo é o amor, né? Isso. O amor isso se aí. fez carne através da vinda de Jesus, né? Isso. É quando você percebe que o verbo entrou, que a pessoa abriu, que o verbo entrou na pessoa, que a pessoa começa a se sentir gente, começa a se ter autoestima, que ela gosta de dar abraço nos outros, né? Isso é legal, de bater um papo, de conversar. Isso é legal. Eu chego lá no salão, o pessoal chega bem, bom dia, pessoal, tá tudo na situação de rua, aí você fala, pô, eu vim da minha casa, o cara tá na rua deitado, no chão também no meio da chuva, né? A gente fica pensando, sabe, viver na rua não é fácil, não. As pessoas acham que é fácil, né? Nada, ficam julgando, né? Viver os na rua outros. não é fácil. Eu sei, porque se eu tenho tempo... porque é fácil, recebe tudo, recebe comida, aí tem aquela conversa de que vai tomar banho no chuveirinho da praia, isso aqui é uma beleza, não é não. É algo muito mais além, é na alma. Eu falei isso para um rapaz lá, que o rapaz ele canta muito bem, ele canta samba na praia, ele canta samba no mercado, eu ouvi ele cantar samba lá, e aí hoje ele está lá na missão com a gente, e ele veio de uma criação, o pai tomava pico, a mãe era alcoólatra, ele começou a beber com 8 anos, e aí ele pegou esse ritmo aí. E foi. Aí canta muito bem, mas ficou doente na alma. Quando a alma cura, aquela coisa do vínculo, né? Eu te abraço, pô, vamos te ajudar, tu cai, mas acaba que a gente vamos levantar de novo, a gente vai junto, a gente vai conseguir. E aí é legal que a pessoa, ela se sente amada e ela percebe na alma dela que alguém quer ajudar ela. Isso é legal. E Fantástico, né? E a pessoa consegue... Quantas histórias, hein, Gina? Muitas histórias, muitas. Se eu for te contar histórias que já passaram, pela missão que eu achava que não tinha jeito, e a pessoa mudou, aí fica pensando, fala, não, a gente não conhece muita coisa, não. Eu acho que nesse trabalho, né, no serviço social e tudo, na assistência, na saúde, enquanto representante do Estado, e mesmo nos nossos trabalhos religiosos, você como evangélico, eu como espírita, a gente não tem o direito de desistir do outro. Isso, né? É isso aí. Porque aquele que a gente segue, que é maior, que é Jesus, não desistiu da gente, como é que nós vamos desistir do outro? Isso não significa que nós não vamos, que a gente vai fazer pelo outro, não é isso. Mas simplesmente nós estaremos ali pronto para oferecer a mão, né? Para ajudar. Estender a mão, né? Parece que não, assim, mas já é... todo mundo fala da parábola do samaritano, né? O samaritano fez a parte dele, né? Outros lá não fizeram, né? Mas o samaritano fez a parte dele. Dúvida. Porque é isso que é legal. Você faz a sua parte. O ensinamento é esse. Você faz a sua parte, você ajuda. Quando você não aguentar, vai vir outro para ajudar. Mas não pode desistir. Eu sempre falei, se a pessoa cair, vai lá, volta. Agora, o que a gente não aceita, muitas vezes, é quando a pessoa seja mal criado, aí xingar. Mas aí existe a lei para isso, né? Mas assim, quando a pessoa quer ajuda, ela cai, ela volta, ela cai, ela volta, e a gente procura sempre com a mão estendida, sempre querendo ajudar. Mas é diferente de você ter uma postura de energia contra a falta de respeito, a tentativa de criminalidade, essa coisa, do que você ser perverso. São coisas diferentes. Você tem que ter energia. O Estado ele precisa ter energia sobre qualquer um que tente burlar e ser agressivo e violento. Mas não precisa ser perverso. Isso aí. São coisas distintas, né? E você tem um equilíbrio, cara, que é... Só quem não o conhece não sabe. Eu aprendi. E o que eu aprendi hoje, Adriano? Eu falo, às vezes, nas minhas palestras lá, eu falo para o pessoal, assim, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Eu contei uma historinha, o cara foi lá, pegou com raiva do vizinho, pegou um balde de lixo e jogou na porta dele. Ele limpou o lixo, pôs no saco, encheu o balde de areia, colocou umas plantas bonitas e levou para ele. Aí levou na porta dele e deixou lá. Aí o cara olhou para ele e falou, bom, eu te joguei lixo lá e tu vem trazer planta. Aí ele falou, então, mas cada um dá o que tem, pô. Dentro de si, né? Lógico, isso é legal, você tem que quando você semeia isso, semeia coisa boa. A semeadura, ela sempre, o pessoal sempre fala, a semeadura ela é livre, né? Mas a colheita ela é obrigatória. Então você tem coisa boa para dar, você vai colher coisa boa lá na frente. Isso é legal.
Isso aí, e tudo passa, e quanto mais você semeia coisa boa, aí quando você vê o jardim bonito, você vê, né, a árvore dando fruto, não para de dar fruto, né, no momento certo, né? Porque no momento que a gente toca aquele ser humano, né, dentro do coração, da mente, apoiando, né, apoiando enquanto individualmente aquilo que a gente crê, mas também enquanto o Estado, né, o Estado através da assistência, saúde, educação, quando a gente toca ali aquela alma, aquela pessoa, aquilo muda, né, e fica para a eternidade, né? Às vezes a gente não vai colher o resultado, mas lá na frente alguém vai colher. Ele vai mudar, ela vai mudar. Com certeza, Rogério. Eu tenho experiência nessa área, viu? E pessoas que eu achava que não ia dar certo, que você falou alguma coisa, aí a pessoa saiu meio chateada, e depois lá na frente ela volta para agradecer. Uma vez o rapaz, ele estava na missão, ele trabalhava na área da pintura. Pintor de parede. Aí um dia ele chegou na sexta-feira, deu 7 horas da noite e ele não chegou. Liguei pro celular dele, ele não atendeu. Aí no sábado de manhã eu sempre estou na missão. Eu chego na missão 6 horas da manhã, estou na missão lá. Tomo meu chimarrão, que eu te falei, tomo meu chimarrão, né? Tomo minha água, tomo meu café. Aí ele chegou. Ele falou, pô, seu Gino, não dá para você. Eu falei, o que aconteceu? Eu recaí, não sei o quê. Aí eu falei, ele falou assim, pô, mas você não tem como você me emprestar R$70 que eu tenho que levar meu filho e minha filha no McDonald's, que eu falei com a minha esposa que eu ia levar ele lá pra gente comer o lanche. Aí eu falei, não. Aí, isso foi, eu pensei que ele ia me bater até. E eu falei, você vai lá, leva teu filho, leva tua filha, tua esposa. Aí você vai ver o pessoal comendo, aí você vai entender por que você gastou dinheiro em coisa errada. Aí você vai pensar que você fez. Eu falei isso pra ele. Aí ele ficou me olhando assim, regalou o olho. Achou que ia apanhar aquele dia. Achei que ia apanhar. Tu acredita, Rogério, que nunca mais ele usou droga por causa disso? Que mexeu aonde ele gostava, que a filha, o filho, né? Foi uma verdade que eu falei. Ele, assim, com muito respeito. Com respeito, sem xingar, sem rotular, sem julgar, né? Isso. Mas você foi firme, teve a energia de falar a verdade para ele. De falar a verdade com honestidade. Isso, eu falei, você vai lá, você olha, aí ele pensou, puxa vida, eu gastei o dinheiro em coisa errada e agora minha família vai ser privada disso, de um lanche, não sei o que, de um momento. E aí, para ele ajudou. Depois, hoje, ele continua, nunca mais usou droga, tanto trabalha como pintor e como na área de portaria, nunca mais usou. Né? Teve esses dias também que ficava no mercado, que o cunhado dele tinha um restaurante, ficava jogado lá no chão, dia todo bêbado. Estou vendo ele hoje em dia, trabalha em portaria, trabalha lá em São Paulo. Aí você fala, não acredito que esse cara mudou. Você lá na missão trabalha mais com o público masculino, é isso? Masculino só, masculino. Entendeu? Então, assim, e tem, eu acredito, é isso que ele fala, eu acredito que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito quando a pessoa, ela aceita essa coisa que você, ele não pode desistir, você está falando, o verbo, quem tem essa coisa da fala, né? Você sempre acredita que você vai falar uma palavra e se tiver uma janelinha lá, vai entrar e a pessoa vai abrir a porta. Se ela abrir a porta, a coisa muda, a chave está com ela, né? Isso, mas não pode existir, porque as pessoas às vezes estão numa situação de um telhado de bronze, o sofrimento, o histórico de família, que a gente não consegue ver, sabe? Só consegue ver o histórico quando você começa a conversar com a pessoa, né? Você sabe disso, você era da assistência, você sabe que quando você começa a entender a vida da pessoa, quando você pega histórico, aí você vê de onde que ela veio, o pai, a mãe, o que ela teve de ajuda, o que ela não teve de ajuda, de abuso, tanto verbal como físico, e aí, né? Eu tive casos de história que eu não gosto nem lembrar, porque... eu também. Você sabe, a gente tem muita história para contar, muita né? história, Rogério. Tem coisas, às vezes eu passo ali no centro da cidade, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Então fui conselheiro tutelar, trabalhei na antiga casa de acolhimento, no abrigo, CRAS, agora na saúde mental. E cada lugar no centro da cidade, principalmente onde eu trabalhei muito ali, eu bato o olho e vejo uma história
que eu lidei, uma coisa pesada que eu lidei, que a gente, enquanto servidor público, né, enquanto Estado, em última instância, as políticas públicas são o Estado em ação, a gente foi ali e fez a intervenção para ajudar aquelas pessoas, né? Então a gente tem muita coisa para contar. Isso né? é verdade, Rogério, é verdade. Quem trabalha na assistência e sabe que às vezes sofre muito, porque a gente muitas vezes não tem uma condição de ajudar a pessoa no que ela precisa, né? E aí você acaba se doando mesmo, não tem outro jeito. Né? Você acaba se doando. Opa! Né? Como ser humano, eu vou te abraçar, Eu estou há 10 anos na saúde, quando eu conto o que nós fazíamos na assistência, o pessoal fica, mas vocês faziam isso? Faz. Você faz. arrumava aqui, ia conseguir a doação ali? Foi, fazíamos tudo isso. Né? Tanto eu quanto você e tantos outros, né? Verdade. A gente fazia assim, era o começo de tudo, né? Nós instituímos a assistência social em Santos, nós éramos parte de um grupo grande, então assim, a gente fez muita coisa ali na garra, né? Hoje está tudo arrumadinho, né? Isso. E não dão valor, né? Isso é verdade. Hoje o salão está num espaço maravilhoso, né, no mercado, né, um espaço muito bonito, né, que o prefeito na época o espaço. Rogério e o Paulo investiram. O primeiro Paulo, né? Começou com o Paulo, a Vila Criativa, e o Rogério deu continuidade. Isso. É um trabalho maravilhoso. Eles têm muita sensibilidade, né? São e o Rogério fantásticas. Essa sensibilidade. Meu xará, Rogério Santos. Rogério Santos, meu xará. E o Rogério teve essa sensibilidade de falar, não, vamos montar o salão aqui, lugar estratégico. Estratégico. Não, ele tem essa coisa, né? O Rogério tem essa coisa. E deu certo, equipou o salão, né, construiu, ficou bonito lá, né? O salão ficou bonito. Né? Foi com a verba, na época, foi com a verba do baile da cidade. Ah, né? sim, isso daí é uma ideia, né? Você faz o baile e usa esse recurso para projetos sociais. Isso. E hoje é muita gente. O Centro de Juventude foi assim e outros equipamentos também, né? E é muita gente beneficiada, Rogério. É o pessoal que se qualifica na área da beleza, que vem do CRAS, né? De vulnerabilidade. Pessoas. Conheci uma moça que ela veio depressiva, tomava 7 remédios, começou a fazer o curso de barbearia, saiu de lá, terminando o curso, o médico diminuiu 6 remédios e ficou com um só. Ah, que beleza. A ideia é essa, né? Eu trabalho na saúde mental, né? Não é você manter a pessoa hipermedicada, é fazer com que ela tenha uma vida, seja funcional e, obviamente, fazendo o acompanhamento, mas não de forma assim a tomar muito remédio, né? Isso. E ficar muito tempo internado, né? E é engraçado que a parte do autoestima, quando você cuida do próximo, né? O cabeleireiro, o manicure, que seja, você está se cuidando, né? A coisa passa por você primeiro, né? Você está cuidando, mas passa por você primeiro cuidado. Sim. Aí você acaba... Não adianta você querer levar algo para o outro que não tem dentro de si. Isso, Porque é contraditório e a pessoa percebe. Não adianta. E para tu ver como que isso ajuda a pessoa a sair, né, de uma situação complicada que ela está passando. No momento ali ela esquece tudo aquilo que ela, né, tem lá fora. E ela conta os casos de mães, né, que se empoderaram, que fizeram curso, né, que saíram daquela situação. Uma menina que passou pelo salão, que ela falou, seu Gino, eu trabalho de faxineira, não tinha dinheiro para levar meu filho no McDonald's. Eu não tinha como levar. E aí depois ela chegou lá, isso está registrado no DO, isso aí. Ela foi lá, fez esse registro e ela falou, agora eu tenho minha motinha, ganho quase R$4.000 por mês, eu levo meu filho no McDonald's, compro roupa para meu filho, para minha filha, então hoje eu tenho uma vida diferente. Ela foi incluída na sociedade brasileira como cidadã, né? É isso aí. E eu fico muito feliz por isso. Então tem histórias aí que, né, de pessoas que, quem conhece o autoestima, que eu estou falando que é pessoas que vão ver, né, esse podcast nosso aí, quem vê... vai ser muito comentado, porque o Egídio todo mundo conhece, viu, gente? Ele é um cara que é muito respeitado, muito querido por todos, né? Que bom, Rogério, obrigado, viu? E a intenção é ajudar, Rogério. Minha parte sempre foi, assim, o que dependesse de mim. E se a população quiser te ajudar lá na Missão Restaurada, como é que funciona? Qual o telefone? Lá é 3221-2851. 3221-2851. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela também. E aí, tem algum Instagram, algum
Tem o WhatsApp. Tem o meu Instagram, que Eu acho que tu já passou pro Diogo, ele já vai botar aí também na tela. E aí, se a pessoa quiser levar aqui agora, como a época vai começar a época de inverno, a gente quiser doar cobertor, lençol, além do pessoal que a gente atende, tem um pessoal que às vezes fica na frente, lá que a gente não tem lugar para atender, não fica em abrigo, mas espaço pedindo alguma coisa, alguma roupa para quem está na rua, um cobertor. Fundamentalmente o que você precisa é de roupa de cama, roupa individual, individual, isso. Higiene pessoal também, produtos de higiene pessoal, isso. De limpeza também. De limpeza, isso também. Limpeza, muito bom. E alimentação, gêneros não perecíveis ou não? Não, a alimentação até que a gente está, graças a Deus, está tranquilo. Tá. Então, basicamente, seria o Higino nas missão restaurada, que é um trabalho belíssimo que ele faz, ali na Tereza Cristina, que a Praça Tereza Cristina é na General Câmara, com a Constituição, né? Que isso. É do lado do sindicato dos, eu sempre esqueço o nome. Dos estivadores ali. Dos estivadores. Então, assim, precisa de roupa de cama, cobertores, lençóis, travesseiros, roupas individuais, masculinas, porque ele só atende masculino, material de higiene e material de limpeza. Então quem puder doar, vai aparecer aí o telefone agora daqui a pouquinho e o Instagram, e a gente vai até fazer um corte depois desse pedaço para você poder utilizar, e a gente vai utilizar, fazer uma campanha de arrecadação, porque você merece, meu irmão. Obrigado. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. E outra coisa, Rogério, que eu quero, é assim, nós recebemos um prêmio agora, né? Da Tribuna, né? O ESG, eu acho que eu né? vi alguma coisinha assim na televisão. Isso, o ESG, que é um prêmio de desenvolvimento social. Isso. Nós concorremos com 34 cidades do estado de São Paulo, do Brasil. Ou a missão restaurante? Não, o Autoestima. O Autoestima ganhamos um prêmio aí muito bom. Eu vi. Do ESG, que nós concorremos com 34 cidades aí. E ganhamos em primeiro lugar lá no SG da Tribuna, né? E isso é legal, isso aí, né? Pra gente, reconhecimento do nosso trabalho, sustentável, né? Um trabalho sustentável. E é bem sustentável, já está há 34 anos, né? Eu acho que é um tempinho, né? Já tem um tempinho, Quem tem 34 anos aí... Finalizando, meu irmão, você se sente realizado? Você acha que você está em paz? Eu estou em paz. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Muita jovem. Coisa. Eu estou jovem ainda. Jovem com os cabelos brancos, que nem eu, mas jovem. Isso. Mas no caso ele ainda tem cabelo, eu nem cabelo tenho. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Sabe que agora que nós estamos na época boa agora de, né, mais tranquilo. Né, os filhos já cresceram, já estão formados. Já temos experiência de como é que é o caminho certo e o caminho errado, que dá para... Se a pessoa ouvir, a gente consegue ajudar, né? Exatamente. Se ouvir... A experiência é tudo, né? A experiência é tudo. Então a gente fica... Eu estou muito feliz porque tem muitas pessoas hoje bem, né? Através... Eu falo, não é através de mim, né? Deus colocou esse dom aí de ajudar. A gente sabe que essa coisa é de Deus mesmo. Sim, eu acredito. E a gente sendo instrumento... Né? Que a gente fica feliz de ver, né, que Deus realmente faz na vida das pessoas, né? Questão de mudança. As pessoas mudam, pode ter certeza disso. As pessoas, elas quando chega um momento, uma vez eu estava, a Namara na época, Namara, encontrei com ela recentemente, queridíssima. Pretendo até trazê-la aqui também, a gente já conversou. E aí eu estava conversando com ela. Secretária, muito querida. Nunca me esqueço disso, estava eu e ela e um morador em situação de rua. Ele falou... Eu fiquei muito longe de mim há muito tempo. Ele falou que estava muito longe. E aí eu voltei para mim. E isso é legal. Ele voltou para ele e ele começou, viu que dava para mudar. Aí mudou. Estava em outro momento. Então, as pessoas mudam. Às vezes tu vê... E tem uma parte na Bíblia que eu acho interessante, porque fala assim, quem está de pé tem que se cuidar para que não caia. Porque, na realidade... A gente nunca sabe o dia de amanhã, gente, né? Verdade. Quem nos guarda é Deus, quem nos abençoa é Deus, mas o dia de amanhã, e eu sempre falo uma coisa, já que é negócio que eu aprendi isso aí. Na época da Covid eu aprendi muita coisa. O dia de amanhã, a gente não sabe, mas Deus sabe. É o dia de amanhã. E aí eu vi que na época da Covid, quando deu no outro dia, né, a coisa ficou... Você não sabia Você não sabia se amanhã a pessoa que você ama estaria viva ou se você estaria vivo. Porque a coisa ficou muito... foi complicada ali, né? A gente ficou muito... Foi difícil por conta do negacionismo também, né? Foi bem difícil. Para nós, trabalhadores da saúde, foi bem complicado lidar com o negacionismo que se estabeleceu.
das ações sanitárias, Isso, depois da vacina, era um problema sério lidar com os fake news e com tudo, viu? Não, e a questão assim, de você, assim, você não sabia o que estava acontecendo, independente dessa coisa do, né, que a gente sabe que tem a ação muitas vezes do ser humano, né? Mas assim, a questão da vida, porque assim, a vida, eu sempre penso, quem está no controle da vida sempre é Deus. Deus, ele está sempre... Sem dúvida, no não controle. cai uma folha em todo o universo sem que a vontade de Deus se manifeste. Isso, entendeu? Então eu acho legal você entender assim, o que eu puder fazer, né? Enquanto alma vivente, enquanto ser humano que vê que você pode ajudar o teu próximo, né? Porque amanhã você não sabe de manhã. Eu tenho experiência nisso, eu estava bem e aí um dia eu estava dentro da perua da Guarda Municipal, a perua bateu e eu fiquei de cama um bom tempo, depois fiquei de cadeira de roda. Olha só. Hoje tem uma limitação motora. Tem 4 versões. Mas depois disso, o trabalho que eu fiz era melhor do que antes, que eu estava cheio de saúde, com as pernas. Você vê como é que as coisas acontecem, né? Então você não sabe. A gente nunca sabe o que Deus nos reserva, mas a gente tem que sempre aceitar, né? E sabe que é uma palavra que eu gosto muito dessa palavra, Rogério. Aceitar com gratidão. É isso, é gratidão, é isso mesmo, que eu estou andando. Tudo tem um motivo. Aí eu tenho uma palavra que eu sempre gostei, que eu ficava perguntando para mim, puxa vida, por que aconteceu isso comigo, né? Na época. Por que aconteceu isso? Questão do acidente, cadeira de roda, de muleta, aquela coisa toda. E a palavra que veio uma vez, né? Alguém me falou, e está na Bíblia Sagrada, não sei aonde agora, mas falou, o que eu faço hoje, você vai entender amanhã. Nunca ninguém entende nada na hora. É verdade. Entendeu? Aí você Perfeito. Vai entender amanhã. E hoje eu entendo por causa de tudo aquilo, entendeu? A gente fica pensando, hoje eu entendo que aí a alimentação que eu tinha não era nada, comecei a fazer bastante coisa e hoje eu estou aí muito aí, satisfeito. Firme e Forte fazendo a diferença. Muito satisfeito, muito satisfeito. E Gino faz a diferença na nossa cidade, pessoal. Eu sugiro que todos o conheçam. É um cara fantástico, é um cara que faz a diferença. E eu acho que é isso que a gente quer para a cidade de Santos. E o programa Papo Cabeça, né? Tirando o trocadilho do tamanho da cabeça, que não é pequena, que eu sempre falo, mas a ideia é essa, trazer reflexões, exemplos de pessoas que fazem a nossa cidade ser uma das melhores do Brasil, né? Com muito amor, com muita dedicação, com muita expertise, com muita capacidade. E o Higino é um desses, né? Você é um cara que... Obrigado, Rogério. Que a gente respeita, adora, todo mundo curte e faz a diferença. É isso que a gente quer para a sociedade santista. No momento que a gente está vivendo de tanta confusão, de tantas notícias falsas, fake news, de tanta disseminação de coisas ruins, conversar com um cara que está há mais de 30 anos trabalhando com a população em vulnerabilidade, prioritariamente a população em situação de rua, que faz um trabalho voluntário, que tem uma fé cristã, que tem Obrigado, isso mostra que a gente pode fazer. Não é à toa que a nossa cidade é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, né? E tem muita gente fazendo coisa boa, viu? Tem, muita gente. Que não aparece, né? Não, mas tem muita gente. E a ideia é essa daqui mesmo, é mostrar. Muita gente fazendo coisa boa. Na cidade de Santos tem muita gente, muita, não é pouca gente não, é muita gente fazendo coisa boa. E a gente fica feliz por isso, né? A gente fica feliz. Eu acho que as pessoas que estão do nosso lado do bem, eu acho que é bem maior do que está fazendo coisa ruim. Então a gente vai continuar. Eu também acredito. A gente vai continuando. É que a gente que faz a coisa certa com o bem, às vezes a gente é meio tímido. Então a gente precisa falar mais. Isso. Olha, eu faço isso, eu consigo isso, eu ajudo assim. Porque quem gera o desequilíbrio, a confusão no mundo, faz um alarde do caramba, né? E nós, timidamente, a gente precisa ser mais ousado. De falar a verdade, né? E de mostrar, falar, olha, eu realmente acredito nisso. Rogério, e muda, vou te falar assim, pessoas falam dependente química, tem muita gente, dependência química, né? Sim. Alguns nem aparecem, porque os muros são altos, né? E tem condições financeiras. Aparece mais pessoas que estão vulneráveis, que estão na situação de rua, mas eu acredito que essas pessoas, elas têm condição de mudar, elas podem mudar. É dificultoso, porque a rua e a droga,
ela não é ruim, assim, as pessoas gostam, muita gente fica, porque não tem disciplina, a droga também acaba estimulando algumas coisas, mas uma hora ela para, principalmente quando as pessoas saem de perto delas, ela sozinha, ela para pensar que realmente aquele caminho não é bom. E é importante dizer que só antes de a gente finalizar, viu, Diogo, que a questão da população em situação de rua, a gente tem visto na nossa cidade toda uma forma de pensar que eu, enquanto assistente social e comunicador aqui do nosso programa, não concordo. Eu acho que a gente não tem que julgar a população de rua, acho que a gente não tem que apontar o dedo e dizer que são pessoas que não têm mais jeito. Eu não acredito que essas pessoas tenham que ser retiradas à força de onde elas estão, mas eu acredito que é um processo onde a política pública vai entrar, assistência, saúde, educação, mercado de trabalho, e também a questão da humanidade, a questão da fé de cada um, de levar e de vincular com essa população. Então, ter uma postura de julgamento, de criminalizar esta população, eu, Rogério Santos, sou radicalmente contra e luto contra isso diariamente. Meu irmão, queria te agradecer, passou rápido, já deu mais de hora, viu? É mesmo? Passa assim, Deu mais de hora? rapidinho já estamos a mais de hora aqui. Que bom, né, Rogério? Começamos duas e pouquinho, são quase 3h10. Olha que bom, que bom. Você é um exemplo para nós. Continua torcendo pro Santos? Corintiano, né? Graças a Deus. Corintiano. Graças a Deus. Corintiano. Sou corintiano, ganhamos nesse final de semana. Isso, o Corinthians, né? Fazer o que? A seleção, né? Faz parte. Quer dizer que ano que vem tu se aposenta, então? Ano que vem eu se aposento. Somos dois, eu também vou me aposentar. Eu vou continuar o meu trabalho. Isso, o que depender, que Deus, eu sempre falo que, eu já falei até para uma pessoa, até falei para o secretário dele, me viu na rua, ele me ligou, quando precisar, é só me ligar, não tem problema nenhum, eu ajudo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu tendo disponibilidade, eu vou lá. A gente tem aqui, ó, pega esse cabeçudinho aqui, ó. Esse cabeçudinho. Olha só, vê se ele é parecido com você. Pô, eu tenho uma roupa, eu tenho uma gravata. Tem aquela imagem dele, Diogo, que eu mandei? Acho que tem, né? É você, meu amigo. É um presentinho que a gente sempre dá para vocês. Para mim isso aqui? Eita, parece comigo. Eu tenho uma camisa rosa, olha só. A foto que você mandou para nós. E cabelo branco, de óculos. Aqui você mandou uma foto de óculos com a camisa rosa. Foi. Todo chiquetoso e tal, né? Que legal. Obrigado, Rogério. É um carinho que a gente dá para todo mundo que aceita estar aqui com a gente. Muito legal. Discutir a cidade, assuntos tão importantes. Só tenho que te agradecer do fundo do meu coração, meu irmão. Dia que quiser falar, tá gravando ainda? Tá gravando. Dia que quiser falar sobre assuntos de questão da dependência, a situação de vamos entrar nisso, porque é algo que está pegando muito e as pessoas precisam ter expertise de entender como é que lida com um parente que está nessa questão de álcool e drogas, e você é a pessoa. Nós vamos retomar isso daí, sim. Tem questão da resiliência, né, de você procurar entender, porque julgamento não ajuda nada, nunca ajudou e nem que vai ajudar. E eu fico muito feliz que eu conto uma história bonita. Posso contar? Dá tempo de contar uma história? Lógico. Eu conto uma história bonita. Vira e mostra para a câmera que você acabou de ganhar, que a gente... Olha que lindo, hein? Só puxa um pouquinho mais para perto de ti, aí. Assim, para perto de mim? Isso, vira para ti, para cá. Para cá. Aí sim, olha. Olha lá, ó. Perfeito, hein? Bem feitinho, hein? Bem parecido comigo, hein? Tá bonitinho. Rogério, tá lindo, vai ser recordação que eu vou guardar aí o resto da vida. Gostei muito, Rogério. Artesã. É uma artesã de Vicente Carvalho que faz. É mesmo? Talentosíssimo. É em biscuit. Tu vê que talento que ela tem? É, né? Muito lindo. E tu ia contar a história, como é que era? A história do que, na realidade, de um pai que ele tinha um filho bem complicado, né? Desordeiro, e aí ele estava preocupado com o filho, e aí ele falou para o filho mais velho: filho, vai atrás do teu irmão, que teu irmão é complicado, ele vai acabar se prejudicando, né? O pessoal vão querer ir, matar ele, que a coisa toda. Ficou preocupado, estava sentindo alguma coisa. Aí o filho mais velho saiu
pelas cidades, né, pelo vilarejo, e viu um tumulto lá. Quando ele olhou, estava o irmão dele, estavam querendo enforcar o irmão dele. E o pessoal perguntando, né? O cara que estava lá, fala, tem alguém que quer ir morrer aí no lugar dele aí, né? Tem alguém que quer ir ficar no lugar dele, porque esse cara bagunçou, esse cara fez coisa errada, né? E ele merece morrer. E aí o filho mais velho gritou lá, eu vou no lugar dele. Essa coisa me emociona. Eu vou no lugar dele. E aí foi no lugar do irmão mais novo, chegou no ouvido dele e falou, vai, que o pai quer te ver. Isso é bonito aí. E ele morreu no lugar do irmão mais novo, o mais velho, que conta, na verdade, essa história de Jesus, que ele veio para morrer no nosso lugar, sendo a gente errante, sendo a gente, né, que quantas vezes a gente não erramos, né, quando a gente erramos, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e a gente está aí, vivendo aí, né? Muito bom isso, né? Essa história me emociona, essa história. Meu irmão, gratidão pela tua presença, Papo Cabeça, Rogério Santos, hoje com o Higino, chefe do Salão Autoestima, que faz um trabalho belíssimo em Santos, responsável, né, presidente da organização social Vidas Restauradas, que faz um trabalho muito bonito com a população em situação de rua e usuário de álcool e drogas. E é isso, em breve nós estaremos na nossa estreia. Queria agradecer muito a presença de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus. Se alguém quiser depois dar uma força aí para a Missão Vidas Restauradas, a gente vai colocar, vai fazer um corte com os contatos, que é um trabalho que merece o apoio da comunidade santista. Um beijão, pessoal. Um beijão, fiquem com Deus, meu irmão. Gratidão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Agradeço muito.